Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs da Seara de Jesus. Então, com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos através da plataforma digital, através do Facebook, através do YouTube, esses encontros semanais, Nós estreamos toda segunda-feira às 19 horas por essas plataformas. E temos também as nossas palestras presenciais na nossa casa, na Seara de Jesus em Budas Artes. Então, toda quarta-feira e todo sábado, às 19 horas também, temos os nossos encontros semanais. Temos as nossas palestras, com duração de mais ou menos 40 a 45 minutos, e depois vocês descem para o tratamento da fluidoterapia. Então, além dos nossos encontros, das nossas palestras pelas plataformas do YouTube e do Facebook, temos também as nossas palestras presenciais. Então, vamos aproveitar a oportunidade, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos cada vez mais aprendendo, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro Busca e Acharás, Vitória, que é o título que vocês estão vendo hoje da nossa lição. Mas que vitória é essa? Será que é uma vitória em detrimento de um irmão? Será que é vitória na busca dos bens materiais, sem poupar esforço, sem poupar a ética, não pensando na ética? Será que é esse tipo de vitória, que Emmanuel quis dizer nesse capítulo? Será que é essa vitória de levar vantagem? Será que é esse tipo de vitória, meus irmãos, que nós vamos conversar hoje? Não, claro que não. É a vitória sobre nós mesmos. É o exercício do autoconhecimento, para nós conhecermos cada vez mais as nossas más inclinações, as nossas imperfeições. Foi colocado aqui para vocês alguns trechos desse capítulo, que eu vou ler com vocês. Não adianta vencer sem nos melhorar, sem melhorarmos. Então é aquilo, para nós vencermos essas barreiras das nossas imperfeições, nós temos que ter o autoconhecimento. O lugar em que você vive é o seu campo de atuação, de ação. Justamente isso, meus irmãos. Quando nós vamos nos conhecendo cada vez mais através do autoconhecimento, nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia, com o nosso próximo, com o nosso colega de trabalho, com os nossos familiares. Esse é o verdadeiro exercício. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos, como já foi dito. Essa batalha incessante, rumo a essa vitória diária, é justamente os nossos inimigos que nós temos que vencer, é justamente a nós mesmos. E Emmanuel ainda completa: as suas armas eficientes e das mais importantes são o amor, a humildade e o conhecimento e a paciência. Olha só, o amor, a humildade, levado ao que é o conhecimento moral e, sem dúvida, a prática da paciência, meus irmãos. Aí ele estabelece o quê? Um programa diário, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que nós estamos no rumo dessa vitória sobre nós mesmos,
nós vamos cada vez mais nos conhecendo as nossas imperfeições, valorizando cada dia mais a conquista das nossas perfeições, e vamos gostando cada vez mais de nós, e gostando cada vez mais de nós, nós vamos poder gostar cada vez mais do próximo, entender também as imperfeições do próximo, entender o momento do próximo, o momento também do rumo à vitória do próximo. E o sinal de promoção é o dever cumprido, fazer a nossa parte, sermos cada vez mais caridosos, ou seja, sermos benevolentes, sermos indulgentes com as imperfeições alheias, e o mais importante, que é o sinal de promoção, que é o sinal do dever cumprido, como está dito na lição de hoje, é praticarmos o perdão. E a marca da vitória, como diz esse capítulo, é a alegria interior com a bênção de Deus, que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Essa alegria interior, essa sensação do dever cumprido com relação à moral do Cristo. E a moral do Cristo nada mais é que as leis divinas, as leis de Deus, leis divinas que são leis imutáveis. E então, nós temos aí, como foi colocado aqui nessa figura, o nosso desbastar das nossas imperfeições. Como dito, o trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo, meus irmãos. Porque a evolução é o aprimoramento, evolução é grandeza espiritual, é caminhar para a prosperidade, para a ascensão, para a vitória, como o título de hoje, para a vitória. Mas devagar, dia a dia, passo a passo, um passo por vez. Porque dentre as leis divinas, uma delas que se destaca, meus irmãos, é justamente o livre-arbítrio, a livre escolha. Porque nós somos os artífices, somos os construtores da nossa própria grandeza rumo à vitória. Então, quando nós entramos num trabalho de luta interior conosco mesmo, e não há então o adversário que nós pensávamos antes. O nosso maior adversário é nós mesmos, essa busca dessa vitória. E lógico, meus irmãos, não é fácil. Será a custa de muita repetição, muita disciplina, muito esforço, de um conflito interior. E você acaba conquistando aquele poder de autodomínio, domínio das nossas emoções, agindo mais com a razão e cada vez menos com a emoção, domínio de si mesmo. Aí vai ser a vitória nas nossas, cada dia mais a vitória das nossas más tendências. E é por isso, meus irmãos, é por isso que as entidades angélicas, de espíritos superiores, como um exemplo que foi dito por um palestrante, Haroldo Dutra Dias, essas entidades, elas não são feitas por cristais. Um exemplo, uma metáfora, elas são feitas por diamantes lapidados, que passaram por todos os tormentos, que guardam uma força interior, guardam um conjunto. Então esses irmãos experientes, eles guardam um conjunto de experiências, guardam uma capacidade de discernimento que os torna capazes de enfrentar então todas essas dificuldades humanas com dignidade, com grandeza espiritual. E tudo isso não é privilégio, meus irmãos, tudo isso é conquista, tudo isso já é vitória sobre as más tendências. E isso é o que nós buscamos,
essa vitória cada vez mais das nossas más tendências. E tudo isso leva ao quê? Leva à busca incessante do conhecimento. E nós que somos ainda espiritualmente, infantis espiritualmente, na busca do conhecimento, trouxe aqui para vocês o exemplo desse menininho aí, ó, estudando, ó, desse menininho que representa justamente a busca do conhecimento, porque ainda somos crianças espirituais. E esse conhecimento é muito importante, mas o conhecimento moral, o conhecimento das leis divinas, sempre como referência a moral do Cristo, os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. E esse conhecimento é muito importante quando bem apregoado, lógico, porque nada adianta você ter o conhecimento e guardar somente para si, ou ter esse conhecimento apenas em forma de demonstração. Eu sei, eu conheço. Não é isso, meus irmãos. Não é esse o propósito. Não é essa a finalidade do conhecimento. Já foi a época, meus irmãos, já foi o momento da nossa civilização que nós medíamos força com o nosso semelhante para ver quem tinha mais conhecimento. No passado era força, agora mudou, meus irmãos. Nós vamos cada vez mais nos aprimorando. Então, o que nos leva a crer é o seguinte, que o conhecimento, então, ele veio na tua vida para você auxiliar aquele que tem uma deficiência de enxergar aquilo que você já enxerga. Qual é a grande diferença na postura daquele que tem um conhecimento espiritual e vive para aquele que não sabe? Então, se você sabe mais, você tem o dever e a responsabilidade de ajudar aquele que sabe menos. Isso é vitória. Então, se você consegue amar, ensine pelos exemplos aquele que ainda não sabe. Se você já consegue respeitar, ensine para aquele respeitando o que ainda não sabe o que é respeitar. Isso é o exemplo, isso é vitória. Então, meus irmãos, a vida é uma troca, em que o Cristo permite que cada um amadureça no seu tempo. Um exemplo, se você apanhar determinadas frutas antes da hora, mesmo que ele amadureça de uma forma forçada, não vai ser igual àquela que estivesse amadurecida no seu próprio tempo. Então não adianta eu querer pegar e forçar a modificar as pessoas. Não é assim que vai funcionar, meus irmãos. Deixe tudo ao seu tempo. Tem o seu tempo de amadurecimento, tem o seu tempo de colheita, tempo da colheita, para que aí sim possa gerar os seus frutos, possa vir ao nosso encontro, para que todos juntos, unidos no mesmo ideal, darmos continuidade da nossa evolução, rumo à nossa vitória. Temos que entender o momento então de cada um, meus irmãos. Cada um de nós tem o seu momento. E Jesus trouxe para nós a maior sensação de vitória e a maior dica que Ele nos trouxe foi uma das bem-aventuranças que eu sempre coloco para vocês em todas as palestras. Bem-aventurados mansos e pacíficos, que aprenderam a dominar os impulsos da sua natureza animal. O autoconhecimento, dominar os impulsos,
agir mais pela razão, dominar os impulsos da sua natureza animal, porque eles herdarão a terra com seus recursos infinitos aprimorados, habilitando-os a viver nela quando se encontrar redimida. Olha a vitória do nosso autoconhecimento, olha a vitória do nosso domínio sobre os nossos impulsos. Então Jesus já falou que a nossa vitória, que nós vamos herdar a terra com seus recursos infinitos e aprimorados, habilitando-nos a viver nela quando se encontrar redimida. Olha que maravilha, meus irmãos. Mas o maior exemplo de vitorioso que passou aqui pela terra foi Jesus. Que olha essa frase: temos-vos dito isso, olha só, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Preste atenção nessa frase, meus irmãos, quando Jesus falou, eu venci o mundo. Ele não venceu no mundo. Quando ele esteve encarnado na terra, ele foi humilde, ele foi resiliente às leis dos homens, resiliente, humilde. Então ele venceu todo esse mundo material e não venceu no mundo, venceu o mundo. Essa é a maior dica que ele traz para nós, porque Jesus veio trazer o padrão espiritual para nós, padrão espiritual. Ele dizia que fomos feitos para amar, para perdoar, para nos libertar das mágoas, para superar, para transcender, para sermos vitoriosos sobre as nossas más tendências. Trouxe aqui também para vocês, meus irmãos, uma frase da Dalai Lama: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Olha só que mensagem Dalai Lama trouxe para nós, meus irmãos. O passado, meus irmãos, o passado nos ensinou muito. Foi a nossa essência em todas as existências que tivemos. Não temos que ser saudosista, viver apenas no passado. O passado passou, ele nos criou, ele nos deu uma formação, e o presente é o que eu estou vivendo agora. O nome está lá, presente. Então abra o seu presente, desembrulhe o seu presente, recebe o teu presente, porque o futuro ainda não veio, mas esse presente que você está abrindo agora, para você e para a sua vida, para o seu espírito, é que vai fazer que o seu futuro seja real, valorizando para você e para todos que você ama. Isso é vitória. E para finalizar, meus irmãos, eu trouxe um trecho do livro Os Mensageiros. Todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve guardar sempre o melhor. Meus irmãos, isso não é um pensamento positivo, isso é lei, meus irmãos, isso é lei divina, isso é vitória. Meus irmãos, vamos agradecer essa oportunidade de estarmos dia a dia na busca da nossa evolução e que possamos cada vez mais sermos vitoriosos sobre as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus.
Tenha uma boa noite, um bom dia. Até logo, meus irmãos.